Olá, amigos da TV Cidade, mais um programa nesse canal comunitário que atinge hoje mais de 40 mil pessoas na cidade e perto de 40 mil também nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, onde temos uma audiência muito grande. O pessoal hoje acostumou também a usar mais o YouTube para escolher o horário que quer assistir os seus programas, então todos os nossos programas estão nas redes sociais, né? Hoje temos a honra de receber aqui o nosso amigo de sempre, Rafael Coloda, um advogado por demais conhecido, atuante na comunidade em várias entidades e agora, recentemente, uma boa experiência no poder público. Ele vai nos contar um pouco dessa atividade e o seu retorno à atividade que ele mais conhece, que é a advocacia. Obrigado, Rafael Coloda. Bom, primeiramente, muito obrigado, Lacir, pelo convite, né, aos telespectadores da TV Cidade. É uma honra e um prazer estar aqui contigo. Nós estivemos em diversos momentos, inclusive antes de ter assumido o cargo de secretário municipal de gestão e governo. Como sempre disse, a ideia sempre foi contribuir. Então, nós temos a nossa vida na iniciativa privada e gostamos também da cidade e, por conta disso, podemos dar a contribuição durante um período de tempo, que se não foram os 4 anos, pelo menos os 2 anos e 8 meses. Esperamos ter realizado um bom trabalho, tenho a consciência tranquila com relação a entregar uma estrutura mais moderna, mais enxuta, né, como era o que preconizava o prefeito Fabiano Feltrin e o vice Jonas Tomazini. E fico feliz também de voltar para as minhas atividades. Tem o escritório, né, Coloda e Valentim Advogados, tem a Valporto, né, que trabalha com registro de marcas e patentes, e também estou cursando um mestrado na Universidade de Caxias do Sul e vou me dedicar então a essas atividades que são as principais da nossa vida, né, que são aquelas que são que são verdadeiramente nossas, que são as que a gente cultivou profissionalmente, né. Esse mestrado é de que está? É na parte de direito ambiental. A UX tem 2 linhas, né? Novos direitos ou políticas públicas. Eu escolhi políticas públicas e eu vou trabalhar a questão do cidades inteligentes e parcelamento do solo. Isso conversa com uma pós que eu fiz e também com a minha profissão, por conta eu fiz uma pós em direito imobiliário, notarial e registral. A gente atua na área do direito imobiliário. E trabalhando no mestrado, que seriam as 2 linhas possíveis, consegui encaixar esse tema do parcelamento do solo, que daí incrementa um pouco mais o currículo, o conhecimento. Né? Mas tu tem na família, né, também. Sim. A filha e o genro que fizeram mestrado e sabe o quanto é importante a gente se qualificar, porque o mestrado também te dá ferramentas de pesquisa, te dá ferramentas para poder prestar um melhor serviço numa área que é essencialmente do conhecimento como a nossa. E a cidade inteligente é um processo de futuro que já é atual há bastante tempo, né? E aqui mesmo em Farroupilha a gente já tem algumas situações de cidade inteligente, né? Então, o que a gente puder casar na iniciativa privada com o que contempla também no público, o parcelamento do solo, às vezes encontra as 2 áreas, né? É uma forma de ter uma visão um pouco mais moderna, né, sobre o Instituto. Como é que foi essa experiência para ti? Foi uma experiência realmente nova, assim? Tu já tinha alguma expectativa da responsabilidade que tu ia enfrentar, que não é pouca, né? Porque tudo passou por ti ali, né? Vamos lá. A gente tem na trajetória de vida, né, diversas situações que elas se comunicam com a comunidade. Então, se pegar ali o que eu fiz na minha vida, desde que fui presidente de Grêmio Estudantil, presidente da FEI, presidente do Rotary, presidente da OAB, me mostrar, e participação tipo, no núcleo dos jovens empresários, enfim, essas situações, né, fizeram com que a gente tenha o conhecimento da coletividade. E muitas vezes, né, a gente que está na iniciativa privada sente que precisa também contribuir dentro do poder público para ter uma vida melhor para a sociedade. E foi o que eu fiz nesses últimos 2 anos e 8 meses. Eu aceitei a proposta do prefeito Fabiano e do vice Jonas de participar do governo, e dentro das minhas
limitações e possibilidades, eu acredito que a gente pode contribuir para uma cidade melhor. Então, eu saio, sim, com a consciência tranquila e com a sensação de dever cumprido. Volto para onde eu te comentava lá atrás, né, que vou, mas um dia retorno. Né? Então, estou retornando para as minhas atividades particulares, no escritório de advocacia em Nova Porto, e espero que a administração continue seguindo o seu caminho, né, que está bem positivo. Acho que a cidade pode ver aí a quantidade de obras que têm sido realizadas, a modernização da estrutura administrativa, e depois a gente pode falar ali de processo eletrônico, ponto eletrônico, teve concurso público, enfim, teve uma série de questões aí que passaram pela secretaria, e eu tenho certeza que a manutenção da linha do governo vai ser essa. Com relação assim a essa perspectiva, quando tu chegou assim, é muita coisa, né? O volume é muito grande. No começo eu te via até com olheiras assim, eu via que o acúmulo era grande. Era isso mesmo? São jornadas extenuantes. E aí a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Uma recomendação é que para toda pessoa que está na sociedade civil e que tiver a oportunidade de em algum momento contribuir com a sua cidade e ir lá para dentro do poder público para poder entregar algo diferente para a população, deve ir. Né? Eu fiz isso no tempo que eu pude, né? E acredito, né, que essa jornada extenuante se deva porque a gente quer que as coisas aconteçam. E o espaço de tempo ele é muito curto. E as demandas elas são imediatas. Então, muitas vezes nós somos bombeiros ali apagando incêndios, mas também a gente tem que ter um olhar de planejamento. A primeira coisa que a gente fez quando assumiu ali a secretaria junto com a equipe foi traçar um planejamento e dizendo o que a gente gostaria de fazer durante o período de trabalho. E a gente foi seguindo item a item. Tem conquistas importantes, como o processo administrativo eletrônico, né? As pessoas hoje não precisam mais se direcionar a um município para protocolar pedidos, podem fazer isso de casa. Tem o peticionamento externo, né? Principalmente os profissionais liberais ali, advogados, contadores, arquitetos, engenheiros, podem fazer os seus pedidos sem se direcionar à prefeitura. E isso eliminou o papel e também fez com que não se cobrasse mais aquela taxa de protocolo que era cobrada, né? Então, teve uma modernização ali. E fora que a tramitação, quando a gente chegou, eram pilhas de papel. Aí eu estava lá na minha secretaria, precisava chegar na secretaria do Glacier, tinha que pegar, registrar no sistema, estava levando o processo. Aí só no sistema não adiantava, porque tinha um caderno aqui que tinha saído, aí tinha um caderno lá que tinha chego, aí assinatura no caderno aqui, caderno lá, e às vezes os documentos até se perdiam. E esse sistema que foi implantado, é bom que se diga, ele é gratuito. Ele foi obtido através de um convênio firmado entre o município de Farroupilha e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então é o mesmo sistema que o Judiciário utiliza, é o mesmo sistema que Brasília, nos ministérios, utiliza, cidades como São Paulo, Porto Alegre, Londrina, outras capitais ou assembleias legislativas utilizam. Ele é confiável, ele é público, ele é gratuito e ele proporcionou uma modernização da gestão pública. Agora, por exemplo, se tem uma demanda que ela afeta a 3, 4 secretarias, o mesmo processo pode estar em tramitação nos 4 lugares ao mesmo tempo. Então isso aí agiliza de sobremaneira a gestão pública. Acho que esse é um dos maiores legados que a gente deixa para o município. E eu fiquei contente porque na semana passada eu fui para Brasília com o secretário Claudimundo da Saúde e nós visitamos a Secretaria de Governo Digital do Governo Federal e ficamos sabendo então que o próprio Governo Federal assinou um termo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e eles vão compartilhar o código-fonte, que hoje era exclusivo do tribunal daqui que está sediado no Rio Grande do Sul. E esse sistema ele vai ser disponibilizado para todos os estados e todos os municípios. Integrado, então, inclusive? Integrado não, porque cada um vai ter o seu, mas devem ter plataformas ali e formas de integração que vão ser desenvolvidas. Mas isso aí facilita muito até o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas, Ministério Público, que vão poder acessar os processos na íntegra. Né? Muito bom. A agilidade que precisa hoje, né? Com certeza. Do que tu destaca, assim, de todos esses, que podemos falar um a um, né?
Qual é assim, podemos fazer um... Claro, pode... Na proposta de governo do Fabiano e do Jonas, tinha lá um item que era gestão com eficiência, que era a implementação de uma gestão técnica, busca de enxugamento da máquina pública, melhor aproveitamento dos recursos, cortes de gastos e revisão de contratos, informatização para agilizar atendimento ao cidadão, reduzir burocracias e facilitar o acesso aos serviços públicos, total transparência para os atos e investimentos feitos pelo município, implementar ações para a redução gradativa do valor de aluguéis e valorização dos servidores de carreira. Então, o que nós realizamos nesse período, né? Reforma administrativa, com redução de secretarias e estruturas, né? Tinham 14 estruturas, passaram para 9 secretarias. Redução substancial da quantidade de CCs, isso ficou reduzido de 20% a 30%. Realizado estudo que culminou na apresentação do projeto de lei que extinguiu cargos e criou outros. As atividades que podem ser objeto de terceirização, elas vão ser licitadas. Então, aqueles cargos de operador de máquina, operário, higienizadores, isso não vão ser mais servidores de carreira. Eles são contratados através de licitação, contrato CLT com as empresas. Isso também ajuda. Foram revisados os contratos, realizados ajustes, teve rescisões contratuais com aplicação de penalidades, teve casos de aplicação de multa. Nós conseguimos implementar, por exemplo, também tinha aquele contrato do monitoramento da cidade, né? Nós conseguimos ajustar para que fosse efetivamente um monitoramento e não cobrança de multas, né? E a gente ajustou também o convênio com a Secretaria de Segurança do Estado para que essas câmeras fossem espelhadas para o Estado. E hoje, né, isso está completamente compartilhado. Né? Então, lá de Porto Alegre, eles conseguem acessar as câmeras. Facilita para aqui de Farroupilha ajuda também na questão da segurança. Né? Na questão da informatização, né, tinha um aplicativo que é o Fala Cidadão, ele era pago. Nós migramos para a plataforma do Fala BR, que é uma plataforma também do governo federal, foi desenvolvida pela Corregedoria Geral da União e também não tem custo para o município. E as pessoas também podem fazer os seus contatos com a ouvidoria, apresentar sugestões, críticas, reclamações e até fazer denúncias por essa ferramenta que está lá no site da prefeitura. Nós aderimos, isso foi na nossa secretaria, porque o PROCON estava na Secretaria de Gestão e Governo, ao Proconsumidor, e às vezes a gente não faz barulho, né? Mas Caxias do Sul, quando aderiu, e aderiu depois da gente, saiu matéria no Pioneiro, fizeram um barulho lá e a gente já tinha isso aqui. O que a gente ganhou com isso? Aquelas notificações feitas para as empresas, como tem uma plataforma que é nacional, os grandes demandados do consumo, né, instituições financeiras, as empresas de telefonia, de energia elétrica, enfim, elas automaticamente, ou grandes varejos, eles estão cadastrados na plataforma e ao invés da gente ter que mandar uma notificação escrita pelo correio, com a ER, com o aviso de recebimento, toda aquela burocracia, coloca na plataforma, automaticamente já começa o prazo para eles responderem. Mais uma agilidade. Isso, e também, né, junto com isso, a gente colocou o PROCON digital. Então, as pessoas não precisam mais ir na prefeitura para fazer uma reclamação. Elas podem entrar no site da prefeitura, tem lá um link do PROCON digital, preenche lá o formulário, anexa os documentos e tem o segmento do atendimento tal qual se presencial fosse. Né? Então, teve essa questão. Esse PROCON ainda tem muita gente que vai lá? Tem gente que vai lá. Tem até alguns atendimentos eu acompanhei e um me marcou de forma específica, né? Porque às vezes dá saudade de atender as pessoas, né? Então vai lá e bate um papo. Tinha uma senhora que tinham feito um consignado para ela, sem ela assinar, e aí tinham diversas ligações e às vezes pela idade ou por desconhecimento de informática as pessoas não têm todas as informações para poder se defender. E a gente passou as orientações, né? Estou dizendo um caso específico que eu atendi, e já colocamos para ela o não perturbe, para não virem aquelas ligações indesejadas de televenda ou ofertas de empréstimo, de cartão de crédito, tudo mais que as pessoas recebem por telefone. Então tem muitas pessoas que não têm o acesso digital, mas tu tem que dar o atendimento físico e tem que dar toda a atenção também. No PROCON ali também foi feita toda aquela ação dos fios, teve diversas ruas que foram organizados os fios. A gente começou a utilizar uma lei municipal que existia e compelindo, sob ameaça de multa, as empresas de comunicação começaram a organizar a fiação. Houve um acordo, né, um consenso,
de que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas uma ou duas ações começaram a ser feitas por mês em ruas determinadas. Não é tudo que se queria, né? Não é tudo que se quer, porque a gente gostaria que todos os fios estivessem no lugar deles. Mas, pelo menos assim, a gente tem um cronograma, e se vai fazendo um pouco por vez, com certeza vai melhorando o aspecto visual da cidade. Isso foi feito em parceria com a Secretaria de Obras também. A questão do mentor, que é quando nós assumimos ali, a empresa que tinha a licitação do software, ela tinha um módulo de leis, mas não funcionava. Aí nós rescindimos o contrato e contratamos o mentor, teve licitação. E o mentor ele tem uma ferramenta também, que todas aquelas portarias, aqueles atos normativos, ofícios e tudo mais, que eram feitos na nossa secretaria, no gabinete, projetos de lei, até a sanção de leis, tinha que ser tudo físico. Então eram pilhas de documentos para assinar. E a gente hoje pode assinar do celular. Então lista aí os documentos no final do dia e assina eles, revisa, né, o que a equipe fez e já assina ou pede para corrigir. Na questão da transparência, né, teve a questão da regularização do contrato com a Ecofar, não havia o contrato, foram revisados planilhas de valores, foi implementado o plano de contratação anual para esse ano de 2023, isso foi feito um trabalho com o Sebrae, né, e aí se disponibilizou o que o município iria comprar, em quais períodos durante o ano. Foi implantado o ponto eletrônico até 2023, até maio de 2023, os servidores do município ainda tinham que colocar à mão os horários que entravam, que saíam, e a gente conseguiu implantar em todos os locais, né, desde o centro administrativo, garagem, escolas, todas as unidades do município, um ponto digital para que as pessoas pusessem aí a sua biometria e aí fica registrado o ponto de trabalho dessa pessoa. Não é uma inovação, né? Porque a iniciativa privada já faz isso há muito tempo, né? Mas é uma coisa que era difícil de implantar, mas com bastante diálogo e também um pouco de muita vontade, né, de realizar com o apoio do gabinete, se implantou o ponto eletrônico. Teve algumas resistências, né? Tiveram algumas resistências normais, né? Faz parte, mas eu acho que é difícil tu combater o argumento de que a pessoa tenha que registrar o seu horário de trabalho, é uma questão básica até, né? Tivemos uma comunicação intensa com a sociedade civil organizada, com o Observatório Social, nós organizamos alguns fluxos de resposta para pedidos de informação da Câmara também, passavam aí pela nossa secretaria, e publicidade e total transparência em relação aos atos administrativos, e teve a questão também do compliance, né, que foi implantado, todos os secretários assinaram um termo quando assinaram, as reuniões mesmo com fornecedores, elas não eram realizadas individualmente, sempre tem que ter pelo menos 2 pessoas. Eu acho que são boas práticas que ficam, né, e inibem situações que não se desejam no poder público. O que não quer dizer que a próxima administração faça, né? A gente espera que o que é bom permaneça, né? A gente sabe que é difícil às vezes, né? E eu acho que o que é positivo deve ser mantido, né? Questões que foram herdadas de outras gestões, porque a Farroupilha não começou, não termina, ela não começa e não termina a cada 4 anos. Ela tem uma história de existência e as pessoas que vão passando vão dando suas contribuições. E aquilo que é bom, que é positivo, deve ser preservado e melhorado, e não eliminado, né? Na questão da redução dos aluguéis, teve a mudança lá do SEAC, né? Foram colocados a Secretaria de Obras e de Agricultura naquele prédio que era da Delegacia de Polícia, que fica próximo ao Parque de Máquinas, e é um prédio que ficou para o município naquela transação que teve com o Poder Judiciário, e depois foi feito o anexo 2, ali onde era o SESI, né, no outro lado da rua da prefeitura. Então os serviços também acabaram ficando mais próximos para o cidadão. Aí não precisava ir lá até o SEAC, até a prefeitura. E houve uma redução de aluguel nesse caso aí? Teve uma redução de aluguel. Eu não tenho os números agora de cabeça, mas é em torno de 40 mil por mês. Mais ou menos, que se paga menos do que se pagava. É um valor considerável. Sim, sempre
qualquer economia que se possa fazer, e isso sempre era cobrado pela administração do prefeito Fabiano e do vice Jonas, ela impacta em sobrar recursos para poder investir em mais serviços para o cidadão. A valorização dos servidores, né? O RH, ele estava lá no SIAC, e a gente já trouxe ele para o centro administrativo. A nossa secretaria é uma secretaria que ela estava um pouco espalhada, tem diversos setores que são da gestão e governo, né? Tem a parte de prédios, telefonia, portarias, tinha o PROCON, licitações, a parte de tecnologia da informação, recursos humanos, leis e decretos, o expediente e arquivo e o patrimônio almoxarifado. E o RH, ele é uma das partes sensíveis da secretaria. Por quê? Porque todo o contato com o servidor é feito através desse departamento. E folha de pagamento, e aposentadorias, e toda essa parte é feita no RH. Então, a primeira coisa que, conversando com o prefeito Fabiano, nós decidimos era trazer o RH para próximo. Né? Então, foi uma das primeiras medidas do governo. Teve a reposição do salário, teve a reposição do vale alimentação, teve 2% de ganho real que foram negociados com os servidores do município, ali com o sindicato. Foram feitas atividades de integração como o Dia do Trabalhador. Foi desenvolvido todo um estudo de insalubridade e periculosidade que deve estar saindo para a Câmara de Vereadores um projeto de lei ajustando essa questão. Teve a questão do concurso público também, que foi realizado, se as pessoas lembrarem, na última gestão. O valor ficou todo para a empresa que organizou o concurso, deu mais de R$700 mil. Poxa, valor considerável. E agora nós a Fundatec, mesmo pagando a Fundatec, uma coisa que não abria a mão é que o concurso tivesse credibilidade. Então nós orçamos na época com a Universidade de Caxias do Sul, com a La Salle e com a Fundatec. Qualquer uma delas a gente entendia que poderia prestar o serviço com idoneidade. E aí o valor que ficou melhor nessas consultas que foram feitas foi o da Fundatec. Se optou por contratar a Fundatec, mesmo pagando a Fundatec, se eu não me engano, sobrou em torno de 650 mil nos cofres do município do concurso. Claro que concurso não é para arrecadar, né? Mas antes de pagar 700, ficar com 700, dá 1.400, 1.400.000. Exatamente, né? Exatamente. E nessa mesma linha, nós conseguimos fazer um leilão, né, do que havia de equipamentos sucateados, veículos e tudo mais no município, que rendeu perto de R$1 milhão. Então, dá uma limpada, né? Porque vai ficando lá, vai se deteriorando só. Isso, né? Fica contaminando, fica mantendo espaço ocupado que pode ser utilizado de outra forma. Desses aí que você elencou e da tua participação, assim, teve um que deu mais trabalho? Qual que, assim, precisou mais esforço? Toda mudança, ela gera resistência. Eu acho que duas situações que são emblemáticas foram a mudança do processo administrativo para o digital, muita resistência no início, porque eu estou acostumado a fazer de um jeito, eu tenho o papel, eu tenho a assinatura, aí para o advogado isso está assimilado desde o início dos anos 2000, porque os tribunais começaram a trabalhar com isso. Né? E mais na pandemia ainda. Mas assinatura eletrônica, chave, como é que isso funciona, dá certo, não dá certo. Então ali primeiro foi batalhado junto ao tribunal para conseguir. Bento e Caxias, por exemplo, não conseguiram esse sistema. Então aí a gente aqui em Farroupilha conseguiu. Levou um ano ali entre a solicitação e o preenchimento de todos os requisitos necessários e qual é a dificuldade maior disso? O SEI ele é muito demandado no Brasil e tu tem que preencher determinados requisitos internos para ter. Então a gente trabalhou para preencher esses requisitos e foi muito interessante porque foi uma demanda que eu estava trazendo já de fora, porque eu conhecia, na OAB era utilizado esse sistema, e um dia um servidor da Secretaria de Finanças, um auditor, o Bruno, ele conversou comigo na escada e disse: secretário, nós apresentamos para a gestão anterior, tem esse sistema, mas é isso aí que a gente quer fazer.
E ele trabalhava em Porto Alegre antes, ele era concursado de Porto Alegre, então ele já conhecia o sistema, sabia como funcionava, viu que era bom. E aí teve um encontro. Olha só. Entre o que a administração queria fazer e o que os próprios servidores que tinham esse conhecimento tinham de demanda. Imagina o volume de papel diário, né? Isso. Aí depois eu vou falar disso aí também. Então, teve essa dificuldade desde o fechamento do convênio, que se conseguiu fechar, e depois para as pessoas assimilarem o que vai no sistema, como é que se faz, posso confiar, não posso, o que eu devo colocar, não coloco. Então, isso aí. E o ponto eletrônico, que esse também ele deu bastante trabalho. Até as pessoas assimilarem que não é perseguição, que não é nada de errado, é apenas registrar a sua jornada de trabalho, como qualquer trabalhador da iniciativa privada está acostumado a fazer. Teve essa resistência, mas que eu dizia que ia levar 6 meses, e depois já do segundo mês os ruídos diminuíram e passaram a entender a sistemática e vai ficar como um legado para o município. Acho difícil alguém tirar a aferição de ponto dessa forma, sem falar que para o próprio Recursos Humanos o tratamento da informação é bem mais fácil, porque já chega digital e lança na folha, reduz a possibilidade de erro de lançamentos equivocados. Se a pessoa cumpriu a jornada de trabalho para receber o salário cheio, se não cumpriu, vai ter as deduções ali da ausência, né? E falando da questão da quantidade de papel, os nossos arquivos eles estão abarrotados, e é difícil, né, e é louvável que a administração tenha autorizado a contratação da Universidade de Caxias do Sul para olhar documento por documento que tem no arquivo. Isso é um trabalho que está em andamento. Já vieram recolher várias caixas, já estão fazendo a triagem para ver o que pode ser eliminado, porque nós não tínhamos mais espaço para colocar papel. 85 anos, né? Então não tinha mais espaço para colocar papel ali dentro do arquivo público municipal. E achar um documento, né? Isso. Então a ideia é agora organizar isso e depois até digitalizar. Né? E aí vai ter... Não parece, mas isso também acaba contribuindo para uma eficiência, né? Com certeza. Porque vai buscar um documento histórico, alguma coisa, não precisa ficar acessando o arquivo. E tem muita coisa que está lá atrás que nem se sabe o que é que pode ser eliminado, né? Então, e um outro ponto que eu não tinha falado antes também, em termos de modernização, a gente estava com um problema, nunca teve licitação ali da telefonia. E aí nós substituímos a telefonia que era da Oi, que era um problema, todo mundo reclama, e ainda não foram divulgados os números novos da prefeitura, mas logo em seguida vai estar sendo divulgado, por um sistema de VoIP, que é pela internet, e que internamente os servidores têm um chat, por exemplo, para fazer contato direto, como se fosse um WhatsApp, um MSN parece mais, né, porque é mais Sim. E pode fazer reunião online, e tem a possibilidade, né, querendo, de efetuar gravação de chamadas, de vídeo, também de voz, e vai também impactar nos custos, reduzindo a conta da telefonia para o município. Então, acreditamos que com isso tudo, e mais a licitação do software que está em andamento, que é o GRP ali, que é a parte estrutural, a espinha dorsal dos sistemas do município, que tem o contrato que venceu, ele está prorrogado de forma emergencial por 1 ano, e tem uma equipe trabalhando no termo de referência para a licitação, com a contratação do software, com o que vai estar no termo de referência. Farroupilha vai ter uma situação em termos de informática muito positiva. Bem moderno. Bem moderno. Que bom, né? Porque a burocracia é o que mais emperra tudo, né? Sim. E hoje tem formas de minimizar os efeitos da burocracia, né? Quando a gente vai assinar os empenhos, né, que aí tem a parte que tu autoriza a pagar e a parte que tu vai lá e diz que foi liquidado, né? Então tu autoriza, aí é feita a contratação, aí vem a nota, aí tem alguém que recebeu o produto ou o serviço, e aí quem fez assina a nota, e tu vai autorizar a liquidar, tu vai dizer que foi liquidado, e aí depois o secretário de Finanças vai autorizar
o pagamento. Hoje ainda isso aí é tudo em papel. Olha só. Mas tem a possibilidade de fazer eletrônica. Então, nessa licitação que vai ter do software, isso também vai ficar eletrônico. Então, essa parte de perder tempo com assinatura de pilhas de coisas, elas vai se diluir. Porque até de casa o cara pode fazer. Muitas vezes eu despachava de noite, no final de semana, em processos administrativos, coisa que se fosse o físico ele ia ficar dentro de um armário. E agora ele pode estar na palma da mão. Que bom. E as licitações, assim, a gente vê muita coisa que, isso aí, a culpa é que tem que licitar, a culpa é porque a licitação qualquer um pega. Em que ponto que está isso no poder público, assim? A licitação ela tem um regramento, né? E a gente segue a legalidade. Teve muitas licitações aí que deram desertas, por exemplo, não apareceram concorrentes, até porque o próprio observatório disse, vocês estão colocando o preço muito, muito baixo. Mas eram seguidas as tabelas que se tinha. Mas a gente modernizou algumas coisas também nas licitações. Teve a nova lei de licitações e a gente já no início implementou a parte, nacional? Por exemplo, lei nacional. A 14133, se não me engano. A parte da dispensa eletrônica, né? Aí tu publica na internet. Claro que aí vai uma dica para o pessoal de Farroupilha, né? Os empresários de Farroupilha. Fiquem de olho, porque é um mercado interessante. Tu pode vender para todo o Brasil. Tu entra nesses portais de compras, que são nacionais, pode ter assinaturas de serviços, inclusive, para saber no teu ramo de atuação o que tu pode ser contratado. E só que aí tu publica aqui em Farroupilha, daqui a pouco tu tá comprando pneu lá de Brasília, não de Brasília o carro, de Brasília Distrito Federal. Mas está transparente, está publicado, então o pessoal tem que ficar atento, porque isso aí em 3 dias tu faz a compra. Uma coisa que era muito comum é essas máquinas pesadas, né? E agora com a vinda dos chineses aí, eles trazem às vezes algumas máquinas que é de difícil reposição das peças, até da manutenção, né? Como é que lidaram com isso, com relação a essa concorrência desleal com relação ao produto brasileiro, né? Os termos de referência, inclusive de máquinas e tal, na nossa secretaria a gente trabalha o processo de licitação. Então ele sai da Secretaria da Agricultura, sai da Secretaria de Obras com as especificações técnicas. Quais foram as nossas orientações sempre? Tem que ter concorrência, não pode ter direcionamento. Então busquem dentro do mercado equipamentos que vão atender a necessidade e que tenham pelo menos 3 empresas que atendam. Essa era a nossa diretriz e daí as secretarias trabalhavam. Mas aí eu vou te falar uma opinião particular em termos de futuro. Eu imagino muito mais um Estado gestor do que detentor de muito patrimônio para fazer o serviço. Nós ainda temos operadores de máquinas, ainda temos servidores que trabalham nisso, que justifica eventualmente a aquisição de equipamento, mas ali adiante, como nós cortamos esses cargos, vai ter que ser licitado. Então vão ter que ser feitos estudos ali até para contratação, de repente, do equipamento com o operador terceirizado. Utiliza quando precisa, quando não precisa. Não quer dizer que os novos administradores não façam isso. Não, aí é uma opinião particular minha, né? Claro. Em termos de visão de futuro. Porque isso vai depender dos próximos gestores sempre, né? Porque esse problema do 4 anos e de ter uma renovação ou um atraso é bem comum na política brasileira. Não, né? Com certeza. Agora, a política ela existe para a concretização do bem comum. E a gente tem que procurar organizar os serviços para atender o cidadão. Se a gente consegue fazer sobrar nos caixas mais recursos, a gente vai conseguir entregar uma quantidade maior de serviços para a população. Então, toda a prática que ela visa a economia, né, ela deve ser aplicada, seja por quem for, para que, até politicamente falando, né, possa atender uma quantidade maior de demandas da sociedade. Atender mais os serviços que Exato, então se olhar com esse olhar, né, pode ser que tenha alguém que discorde de mim, mas com certeza investir na melhoria para o cidadão é sempre o melhor caminho. E para o cidadão Rafael Coloda, tem alguma expectativa de ser políticos para a eleição? Eu estou
completamente focado nas minhas atividades privadas. O preço de tu te movimentar para dentro de uma estrutura pública, ele também é sentido, porque tu acaba te afastando um pouco da relação com os clientes, com as pessoas que... O mercado em si. Com o mercado em si. Então, eu estou completamente focado na atividade privada, no escritório, na Valporto, na Colónia Valentina Advogados, a Valporto que faz registro de marcas e patentes. Não tem uma aspiração nenhuma para ir para a eleição? Não. Isso com certeza tem pessoas aí qualificadas dentro do meio do ambiente político para poder ou não, tocar. Isso a gente vai ver agora, né? Porque vai dar uma mexida grande na parte política da cidade, né? Sim, agora começam as movimentações, né? Uma movimentação bem ampla, né? E o que a gente vê também, não teve muita renovação assim na política, não tem nomes novos, né, que se destacam para dizer, não, esse pode ser ou aquele outro, né? A gente não vê grande assim, oferta do mercado político, né? É que eu acho que as pessoas deveriam se interessar mais pelo tema, né? Se experimentar e também colocar o seu nome à disposição. Isso é tu fizeste isso, né, Glacier? Sim. E tu sabe como é o ambiente. Sim. Mas uma sociedade melhor a gente só vai ter quando a sociedade de fato se organiza. Então acho que é esse o caminho. Acredito muito no trabalho que está sendo feito pela atual administração, tem muita entrega, né? E acredito que isso deva ser o modelo que tenha continuidade. Muito bem. Rafael Collada, advogado, e aqui nos prestigiar com seus conhecimentos. A casa está sempre à disposição, né? Muito obrigado. Não só na linha desse que você participou há pouco, mas também na área jurídica. Se quiser vir aqui trocar umas ideias, estamos à disposição aí. Da mesma forma, sempre estive e estarei à disposição. Gosto muito de ti, gosto da emissora. É verdadeiro. Então, no que a gente puder ser parceiro, vamos seguir. Muito obrigado e até a próxima. Até.